Sejam muito bem-vindos, empreendedores, ao programa Café e Negócio na Rapid TV. O café, ele não é só um produto agrícola aqui para nós brasileiros, né? Ele é patrimônio e identidade nacional. Ele é a construção de um novo país que buscou no conhecimento científico, inovações tecnológicas, uma nova relação política e econômica com o mundo. O café é abertura de ferrovias, é modernização de portos, é uma nova relação trabalhista, geração de riquezas, novos hábitos, tudo isso é o café. E se fosse só ele, sem a ação do homem, ele seria apenas um grão. Para ele virar riqueza é preciso a manufatura, é preciso o trabalho que transforma o bruto em tesouro, né? É preciso empreender. No programa de hoje nós vamos conhecer um grande empreendedor de Praia Grande que pegou uma ideia, colocou ela em pé com muito trabalho e hoje lapida esse tesouro cada vez mais. Vamos lá conhecer esse grande empreendedor? Como é bom estar ao lado de pessoas de resultado, não é mesmo? Se tem uma coisa que a gente precisa fazer nessa hora é perguntar, entender, buscar, saber como que a pessoa chegou lá. Elton Rocha, prazer. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu estar aqui no teu programa aqui, a bater esse papo aí, eu sei que vou aprender bastante. A gente que vai sugar tudo que a gente puder, o que você puder nos ensinar aqui. O sotaque não nega, carioca, né? Com certeza, e flamenguista. Elton, eu conheço um pouquinho da história, mas eu quero que você conte aqui para nós. Como foi a tua história no empreendedorismo e depois em vir para cá, para Praia Grande? Conta pra gente, fica à vontade. Então, eu sempre tive um sonho de ter meu próprio negócio, né? Uhum. Então, antes de entrar no ramo de telecomunicações, sim, eu trabalhei com produtos de beleza, né? Já tive um salão de beleza, né? E nessa caminhada, enfim, no momento que foi bem difícil, né, da minha vida, eu mergulhei, né? Conheci o ramo de telecomunicações, que era o ramo que eu também tinha me formado, certo, né? E dali comecei minha caminhada, aí são 15 anos já. Caramba, nesse ramo de telecomunicações. Comecei como funcionário, né? Uhum. E no longo dessa caminhada fui conseguindo conquistar aí passos aí que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente aí, mas foi bem dolorosos, mas vamos dizer que a gente colheu bastante frutos aí. Sempre. A gente sempre colhe frutos diante das adversidades, né? Só que a gente precisa enxergar esses frutos. Muitas pessoas só olham as coisas ruins e ficam lamentando terem passado por aquele desafio, mas ele foi uma bênção, né? Foi. A gente precisa enxergar isso. É verdade. e é nesse ponto que muitas das vezes muitos desistem. É verdade. Né? Porque às vezes a gente pensa que ser empreendedor é só abrir uma empresa e mas a gente esquece que vai passar por momentos difíceis, esquece que vai ter que lidar com pessoas, né? E aí é onde que no meio desse caminho a gente acaba se perdendo e se não ter um bom direcionamento, você acaba ali parando no meio do caminho e desistindo. Ou seja, não existe fracasso, né? O que existe é desistência. Isso aí. Porque o fracasso é um caminho para o sucesso, né? É verdade. Se a gente não desistir, não é mesmo? É verdade. Mas como que surgiu a Rapid Fibra? Você estava trabalhando, funcionário, e aí resolveu empreender do nada, assim? Na verdade, a Rapid eu conheci o meu sócio, né, o Jeremias. Uhum. Na época eu fui trabalhar para ele como funcionário, né? Certo. E durante esse período eu trabalhei para ele com 3 anos aproximadamente aí, até o momento que eu recebi uma outra proposta de outra empresa e a gente acabou ali rompendo naquele momento ali, naquela caminhada ali junto, mas depois de uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, a gente nunca perdeu o contato, né? Mas é onde que a gente se reencontrou assim, né? com mais frequência, né? Conversando, e houve uma proposta para poder vir para Praia Grande.
E foi num momento também muito difícil da minha vida, que foi no momento que eu tive um tumor na perna. Nossa. Né? E eu lembro que, assim, como eu queria conhecer lugares novos e ver a possibilidade de sair um pouco dessa correria que era no Rio de Janeiro, enfim, eu preferi vir para Praia Grande, né? Recém-operado. Né? Aceitei lá aqui no Rio, eu trabalhava de manhã cedo numa empresa como gerente e tinha uma outra empresa à noite. Né? Fazia a instalação na casa do cliente, era até meia-noite, 1h da manhã, né? No Rio de Janeiro. E quando eu vim para cá, as primeiras semanas foram complicadas. Dia 10 de maio de 2017, quando eu cheguei aqui com a minha família sem conhecer ninguém, né? Foram 2 meses iniciais para mim muito difíceis, que eu estava acabado de sair da operação, tinha que descer toda semana para o Rio para poder estar fazendo tratamento do câncer. E era febre, atrás de febre, e montando aqui a empresa. Nossa. Foi difícil, mas quando foi dia 10 de outubro de 2017, a gente colocou o nosso primeiro cliente aqui. Que legal. Né, da Rapid, a unidade aqui em Praia Grande. A gente tinha uma outra filial em Cabo Frio. A gente, depois de um ano aqui já em Praia Grande, resolveu vender a unidade de lá para concentrar todas as forças aqui em Praia Grande, que a gente viu a possibilidade, o potencial de crescimento aqui na cidade. A minha pergunta agora ia ser exatamente essa. Qual foi a coisa mais legal que você viu? Assim, o que você mais gostou na cidade logo que chegou? Primeiro eu tomei um susto. Porque onde que eu morava no Rio, podia chegar lá, deixava a casa aberta e ninguém mexia, né? É mesmo? Aqui, primeira vez, quando eu cheguei, cheio de corrente, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer? E olha que falam que Rio é perigoso, aqui deve ser perigoso pra caraca, onde eu me meti, né? Mas aí, com a primeira semana aqui já de convivência, eu vi que não era bem assim, né? Lá no Rio, a violência, infelizmente, em alguns pontos são bem mais complicadas do que aqui. E a organização da cidade foi um ponto que me chamou muito a atenção, né? A gente vê que existe um investimento tanto do setor público quanto do setor privado dentro da cidade, né? E isso me alegrou muito, porque é difícil você encontrar cidades que preocupam, né, a dar essa estrutura, né, para os cidadãos. É verdade. E a cidade mudou muito nos últimos anos, você não estava aqui nessa época, né? Nos últimos 20 anos a gente tem uma transformação muito grande na cidade de Praia Grande, né? E hoje as pessoas que vinham naquela época e vêm hoje tomam um susto assim, com o desenvolvimento que está essa cidade. Eu sei de um pedacinho de uma história tua que eu penso que é interessante você contar, de uma hora que você colocou a mão na massa, subiu no poste, mesmo com dificuldade, porque isso é importante para quem está começando principalmente entender isso. Verdade. Quando eu operei, né, o tumor pela primeira vez, ainda estava no Rio, né? E eu tenho para mim, eu sempre falo para todo mundo assim, cara, você sempre procura fazer o teu nome, independentemente de onde você esteja, porque é através do teu nome que você vai conseguir crescer. Claro. Né? E nesse período, era muito crucificado pelos outros pela minha dedicação total à empresa, independentemente se gostava ou não do patrão, se estava chateado ou não. Você era funcionário. Eu era funcionário. Entendeu? Para mim não tinha essa. Quando parou a rede 2 vezes, uma fibra foi rompida, né? E eu cheguei na hora lá fui acionado, eu estava com o dreno, na perna, e aí o pessoal não estava conseguindo resolver, já era quase 11 horas da noite, e aí vai eu para a rua, lá, e a minha esposa brigando comigo do lado, e aí eu cheguei lá, orientei a equipe que não estava conseguindo se localizar lá direito, ainda chegou a polícia pensando que estava tendo algum tipo de furto, mas não, está aqui toda coisa. Mas por que você está de bermuda? Ainda me zoou, né? Eu falei assim, não, olha aqui. Aí quando eu levantei, que ele tomou um susto, acabou que ele ficou ali até depois fazendo a segurança para mim ali. Ainda bem, né? Terrível, né? E outra vez foi no morro lá em Campo Grande, que se chama Mendanha, né, que parou a rede geral, né, e lá já era na parte de torres, trabalha com essas antenas grandonas, né? Sim. E eu fui lá fazer caiu, estava na outra semana, né, isso aconteceu,
E eu fui para lá e fui com um rapaz e chegou lá em cima, lá no morro, o rapaz foi me ajudando e eu lá resolvi o problema lá e cheguei em casa com a calça toda molhada, a esposa chorando, enfim. Mas assim, falo isso não é para nem honra minha, nem glória, porque existe diferença no profissional quando faz a coisa quando ele ama. Não adianta eu fazer qualquer profissão que eu vá me formar, se eu fazer por fazer, eu vou ser um mau profissional. Olha só. Entendeu? Os ensinamentos que a gente vem tendo aqui, olha só que legal. A liderança reside no exemplo. Então, mesmo sendo colaborador, vai lá e faz. As pessoas vão te seguir. Menos falar e mais fazer. Isso aí. Né? Mesmo sendo colaborador, estando numa posição ali ruim, foi lá e fez mais do que era o combinado para fazer. E quem faz mais que o combinado, um dia recebe isso em troca. Né? As pessoas invertem, elas querem receber antes de fazer. Verdade. Não é? Então, cara, obrigado pelo teu depoimento, porque isso ajuda muito a gente aqui a entender como que é liderar, como que faz a liderança, né? Sim. E como que a gente pode ser empreendedor cada vez melhores. Próximo bloco a gente vai continuar com esse bate-papo aqui, falando das coisas que sustentaram essa caminhada do Elton.